Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Meu querido, nós vamos falar sobre Salomão, um homem que verdadeiramente é o símbolo da sabedoria. Diz a história de Israel que Salomão foi o terceiro rei de Israel. Primeiro foi Saul, depois Davi, e, consequentemente, Salomão era filho de Davi e tornou-se rei. Davi, quando estava prestes a morrer, disse para ele: tão somente ser forte, corajoso. Ele absolveu essa palavra, esse conselho do seu pai. Tema o Senhor, cumpra a vontade de Deus, obedeça os seus mandamentos. Todas essas palavras foram ditas pelo seu pai. Salomão absolveu essas palavras. E quando Davi partiu, ele tomou o lugar de Davi. E o Senhor lhe apareceu. No livro de 2 Crônicas está registrado esta palavra maravilhosa. Vamos ler. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Livro de 2 Crônicas, capítulo 1, o verso 7. Deus pergunta a Salomão: o que você quer que eu lhe dê? Peça e você vai receber. Salomão então respondeu: tu sempre mostraste um grande amor por Davi, o meu pai, e deixaste que eu ficasse como rei no lugar dele. E agora, ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizeste a meu pai. Já que me fizeste rei de um povo tão numeroso como o pó da terra, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderei governar este tão grande povo? Observe bem, querido, esta palavra é simplesmente incrível. Eu estou lendo a palavra de Deus e eu fico admirado. Sabe por quê? Quando a gente lê a Bíblia e vê homens semelhantes a mim e a você, ou seres humanos semelhantes a mim e a você, sem colocar aqui gênero, não é? Você imagine só, Deus aparece a Salomão e faz-lhe uma pergunta: o que é que você deseja que eu lhe dê? Lembra do Aladim e a lâmpada maravilhosa? 3 desejos o Aladim tinha para exercer ali os seus anseios ou alcançar os seus sonhos. Qual seria o seu sonho? Ora, certamente as pessoas pediriam riqueza, pediriam muitas coisas, não é verdade? Eu creio, eu nem sei o que eu pediria, mas pedir sabedoria, apenas sabedoria. Você tem um desejo, peça o que você deseja. Está entendendo? E Salomão teve a humildade de pedir a Deus sabedoria para governar, sabedoria para conduzir o povo de Israel a vitórias, às riquezas e às grandezas que a eles, por direito, lhe eram devidas. Esta é a visão dele como governante. E o Senhor se agradou disso. E não só deu a Salomão a sabedoria desejada por ele, como também lhe deu muitas riquezas e tudo quanto um homem pode desejar ou ansiar. Não houve na terra, nascido de homem e mulher, um homem com a sabedoria de Salomão. Não houve. Ele compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, composições espirituais edificantes que constroem qualquer pessoa que pegar o livro de Provérbios e ler vai se encantar, porque é quase impossível você pensar que um homem tem a capacidade de escrever coisas tão belas. E ele as escreveu porque o Espírito Santo do Senhor atuava poderosamente no seu coração e na sua mente.
Salomão poderia ter sido não só o exemplo do homem mais sábio, ou símbolo do homem mais sábio, mas também poderia ter sido o homem mais perfeito da terra. Infelizmente, o excesso de sabedoria que ele adquiriu trouxe ao seu coração vaidades, soberba e orgulho, e ele por um tempo esteve afastado da presença de Deus, o que não é nada agradável, não é verdade? Mas eu quero que você leia e acompanhe comigo. Olha o que ele terminou quando compôs mais uma das suas maravilhas escritas. Ele deixou para nós assim: de tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Qual é o homem com doutorado, com PhD, seja lá o que for, na cultura humana, pensaria em dar uma instrução dessa? Está vendo? Por que Salomão disse isso? Porque Deus é o ser supremo, o único capaz de dar ao homem vitória nessa terra e vitória na eternidade. Não há ninguém que possa fazer isso a não ser Deus. Por que ele falou isso? Porque ele sabe que nós temos muitos problemas, muitas adversidades nessa terra, e Deus é o Deus do impossível, que pode resolver tudo e nos dar as condições plenas de força e capacidade mental e de ação para resolver todo e qualquer problema. Porque toda força, todo poder, toda glória procede de Deus. E então ele diz mais, olhe bem: e os seus mandamentos, aqui, obedeça a Deus e os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar conta a Deus de tudo o que fizermos, e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Está vendo? Não se ensoberbeça, não se engrandeça, não deixe que a vaidade domine a sua mente e o seu coração. Humilhe-se perante a potente Deus, isto é sabedoria. Busque na palavra de Deus o conhecimento para que você tenha uma vida vitoriosa. Há muita sabedoria nos livros do Senhor. E são 66 livros à sua disposição. Você pode tomar esse livro ou esses livros e lê-los e absorver a sabedoria que neles está. Salomão, portanto, nos traz esse princípio, e ele é o símbolo da sabedoria entre os homens. Os reis se curvavam diante dos seus pés, as rainhas se impressionavam com o seu conhecimento. Meu querido, tudo isso está ao seu alcance. Só precisa se humilhar perante a potente mão do Senhor e pedir a Ele sabedoria. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, bem sabemos tudo quanto o Senhor nos revela. Feliz é o homem que teme ao Senhor, que obedece os teus ensinamentos e procura viver uma vida em conformidade com a tua vontade. Não lhe faltará sabedoria na resolução de seus problemas, e a sua vida será edificada nessa terra, e no futuro ele viverá contigo para sempre. Por isso eu te louvo e te oro em nome do Senhor Jesus. Amém.